Qual é a importância da disciplina no processo educacional? O que a Bíblia nos fala sobre disciplinar? É o que nós vamos conversar hoje no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que privilégio estarmos juntos. Mais uma vez, estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Obrigado por sua companhia. Obrigado a você que acompanha. Hoje eu estava lendo os pedidos de oração que a gente está fazendo aí nesta temporada em favor dos nossos filhos, áudios. Olha, é muito bom receber o seu carinho. E é muito bom saber que nós estamos juntos neste propósito, que é interceder pelos nossos filhos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, está passando por aqui, esse é o programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Neste programa nós estudamos os guias de estudos que são preparados pelo nosso departamento de Escola Bíblica. E a minha pergunta é, você quer estudar a Bíblia conosco? Quer aprender mais sobre temas do cotidiano, da vida? E o que a Bíblia fala sobre isso é aqui, neste programa Escola Bíblica. Por isso que eu te convido a ser um aluno da nossa Escola Bíblica na Novo Tempo e receber gratuitamente na sua casa o nosso guia de estudos. Ele é gratuito, porque ele tem o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais. Está aqui, aparecendo para você um pouquinho, o conteúdo, a parte interna, a diagramação do nosso guia de estudos, que nós começamos aí, estamos na segunda semana, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Eu convido a você a pedir o seu guia, vai aparecer aí o WhatsApp, vai aparecer o nosso site e também o telefone para você ligar no horário comercial. Então, peça seu guia de estudos, acompanhe, reúna aí na sua casa os amigos, os vizinhos, estude, aprenda mais sobre o que a Bíblia fala para esse tema tão desafiador que nós estamos vivendo, que é a educação dos nossos filhos. Eu quero orar nesse momento. Hoje nós temos uma convidada especial. Eu vou pedir para ela já entrar e vou pedir para ela fazer oração para a gente iniciar. Venha cá, autora do nosso guia de estudos, Darleide, tudo bem? Tudo bem, pastor, tudo bem. Muito feliz de estar aqui nesse programa que é tão especial. Muito obrigada. Um abraço para todos que estão com a gente agora. Para quem acompanha Novo Tempo, para quem acompanha o consultório de família, está familiarizado. Obrigado por você estar aqui com a gente. Você correu, estava numa live agora, respondendo perguntas e está aqui com a gente. A gente sempre começa com uma oração. Quero pedir que você ore para a gente nesse momento. Vamos orar por então. favor. Deus amado, eu peço a Tua bênção sobre as famílias, eu peço a Tua bênção sobre pais e filhos, peço a Tua bênção porque é a Tua bênção que nos enriquece, é a bênção do Senhor que vem em nosso socorro quando estamos aflitos, é a bênção do Senhor que nos guarda, que nos protege das aflições, das agonias, que nos sustenta nos momentos de crise. Peço Tua bênção especialmente, repito, sobre os pais e sobre os filhos, que as famílias sejam visitadas agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Darleide, que é a esposa do Jota. Isso. E a mãe da Suda Leif, que é uma simpatia. É o amor da minha vida. Para quem conhece. Darleide, vamos lá. Quais foram as motivações que te levaram para preparar um estudo com esse tema?
Bom, além de tudo que eu faço, eu também sou educadora parental. Então, o tema educação dos filhos já é muito rico, muito precioso para mim. Não somente pela minha maternidade, também pelo meu trabalho, mas eu fiz formação para entender para esses tempos tão pós-modernos o que nós podemos encontrar de ferramentas, de instrumentos que possam nos auxiliar em ajudar os nossos filhos com as suas demandas emocionais, com as suas demandas de comportamento e que aflige muito a nós pais. Então, enquanto profissional, ao ser convidada para elaborar esse material, eu me senti primeiro muito honrada, a Novo Tempo me dá essa honra de colocar no papel, com o auxílio da nossa equipe, que é tão especial pelo seu trabalho realizado na Escola Bíblica, aqui na Novo Tempo, de colocar no papel e também em videoaulas, como são acompanhadas as Tem nossas ali o lições. QR Codezinho. Isso. Lembrando, você pode, né? Tem o QR Code em cada tema que você tem informações adicionais. Então, nós escolhemos colocar nesse material, não sendo tantas lições, mas nós vimos o que é mais necessário, mais urgente, especialmente daquilo que os pais vêm a nós nos pedindo auxílio para tal, como, por exemplo, disciplinar filhos. Extremamente desafiador nos dias de hoje. O senhor sabe, né, pastor? Antes diria assim, olhava e eu já obedecia. Verdade. Não adianta, o seu olhar já não é tão efetivo assim. Então, o que a gente faz com tantas demandas, como, por exemplo, no uso da tecnologia? Então, temos uma lição sobre o uso da tecnologia, como os pais podem lidar com esse desafio que é nossos filhos, celulares, redes sociais. Nós vamos falar da disciplina já para os maiores, por exemplo, filhos rebeldes. O que você faz quando seu filho é rebelde e não se importa e te desafia? Não estou falando de criancinha, não. Gente já grandinha, os nossos filhos queridos já se sentindo muito dono do nariz. Então, tem estes e outros assuntos que eu vou deixá-lo me perguntar mais. Você coloca aqui informações técnicas, porque você tem formação para colocar informações técnicas, né? Mas você fundamenta, e a gente começou a estudar, você fundamenta os princípios baseados na Bíblia. Isso. Às vezes nós temos hoje uma dificuldade de entender algumas orientações bíblicas em razão de informações que a gente recebe no cotidiano tratando assim, isso está obsoleto. Né? Como é que você encontrou aí o equilíbrio, né, para apresentar? Porque a gente crê, né, e a gente apresenta aqui no programa isso, que a Bíblia é o principal fundamento. Então, você tem a formação técnica, mas você também se fundamenta em tudo que está na palavra. Isso. Como é que foi esse equilíbrio aí, né? esse desafio? Na verdade, não há divergência, né? Tanto o meu trabalho quanto outros profissionais consultados que participaram também, que trouxeram muito do trabalho realizado para tal, segundo a psicologia, mas você sabe, de fato, o nosso forte aqui é nos amparar no conhecimento bíblico, no texto bíblico. E onde eu fui me amparar para trazer segurança do que nós estamos compartilhando em termos de educação dos filhos e que não vai sair de moda nunca, até porque não é moda, é princípio, e princípio não perde valor. Nós estamos aprendendo sempre de Jesus. Então, quando Jesus me diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, eu vou levar os pais a considerarem a educação dos seus filhos por esse prisma, aprendendo de Jesus a ser manso e humilde de coração, quando aplicar a disciplina. Porque muitas vezes, quando nós trabalhamos disciplina, nós vamos mais para a agressividade, para uma autoridade que extrapola e chega ao autoritarismo, que resvala para uma autoridade dura, seca, vazia muitas vezes do amor, da brandura, da mansidão de Jesus. E a gente tem a tendência de olhar textos muito mais com esse olhar assim, que não é o objetivo, né? Quer ver um? O tal da vara. Exatamente. Da lei de o que eu faço com a vara, não é? E a gente quer a vara para bater, a gente nunca pensa na vara para guiar, a gente não pensa na vara para tocar, para dizer, filho, é por aqui, sabe o cajado, dando um toque na ovelhinha para ir por aqui. A gente tem tanto uma ideia violenta, agressiva, que pensa que é o bater, que isso é que vai fazer e educar o meu filho. E vem aquelas frases tais como, eu apanhei, estou aqui, sobrevivi, mas está sobrevivendo malemar, né? Podia estar melhor. Deleide, é o seguinte, eu ia até citar aqui, porque hoje eu acabei dando uma pesquisadinha no texto eu comparei os textos, né, da vara com o Salmo 23, né, e a mesma palavra, essa palavra é usada 5.000 e alguma coisa lá no Antigo Testamento, né, então está lá assim,
no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Yes! Né? É isso. Então a gente tem a tendência de olhar no aspecto negativo e não de condução. Legal. Que experiência como mãe você teve que foi assim extremamente marcante? Hoje você tem, vou colocar aqui, né, uma filha que foi missionária, né? Quanto tempo ela foi Índia, né? Ela foi para a Índia, foi para a Amazônia, foi para o Líbano, ela viajou um pouco. Quanto tempo assim de missão? Juntando tudo, acho que dá uns 6 meses. E hoje vive fora do país, né? Com um projeto de missão no coração, né? Que experiência você teve no processo educacional que contribuíram para colocar aqui um pedacinho da experiência da Darleide mãe? Sabe que um dia aqui na Novo Tempo, eu, meu marido e ela, minha filha, nós estávamos participando do programa Feliz Sábado, lembro perfeitamente, quando o apresentador perguntou, Sudaleife, o que te marca mais em relação aos seus pais? E ela disse a coerência. Aquilo me marcou profundamente, tanto que eu nunca esqueço e estou reproduzindo aqui aquele momento em que ela viu em nós coerência. Seja nos momentos em que nós dissemos não, seja nos momentos que dissemos sim, seja quando nós estávamos ensinando as coisas simples da vida ou as coisas mais sérias, mais graves e mais contundentes. Nós precisamos, enquanto pais, sermos mais, diria assim, intencionais em mantermos a coerência. Nós precisamos falar de religião e os nossos filhos olhar para nós e ver que a nossa vida corresponde a uma religião. Nós precisamos falar de respeito e os nossos filhos veem em nós que há respeito entre nós, marido e mulher, e com eles também. Quais são outras lições? Cidadania. Quais são outras lições? Amor ao próximo, o que quer que seja. Nossos filhos não podem se sustentar e nós mesmos não podemos nos sustentar só na nossa palavra. Eles precisam ver que a nossa vida é coerente. Até para que, quando nós dissermos não, eles parem e pensem, deve fazer algum sentido, ainda que eu não goste de ouvir esse não. Mas o meu pai e a minha mãe são geralmente coerentes. Não são perfeitos, erram, falham muito, eu sei, eles nunca me disseram que eram super-heróis, mas os meus pais devem estar fazendo algo bom por mim. Ainda que eu não goste, eu vou confiar. A gente podia passar a temporada aqui conversando sobre isso, né, Darleide? Darleide, na primeira lição, a gente estudou semana passada, você dá sugestões. Por onde começar? E você dá ali 8 sugestões, dizendo assim, se eu estou sendo chamado para educar, eu tenho que cuidar de mim. Isso. Queria que você desse esse recado agora para quem talvez esteja sozinha no processo educacional. Né? É uma mãe que está sozinha, é uma avó que abraçou os netos nisso, né? É alguém que está talvez fatigada do trabalho, do dia, do corre. O que você diria para essa pessoa agora? Você sabe que quando o assunto é maternidade, principalmente, eu sei que estou falando para muitas mães, muitas mulheres assim, muitas vezes sozinhas também, tem a tal da culpa, a sombra da culpa. O que eu poderia fazer? Eu não faço, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu sou sozinha e outras questões envolvidas. Eu digo que o melhor que nós fazemos por nós mesmos para não sermos tão afligidos pela culpa é termos ciência de que nós estamos fazendo o melhor que pudermos fazer. A palavra de Deus diz assim, tudo que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. Não é segundo a força de todo mundo, é segundo a força que eu tenho para fazer agora. E quando as minhas forças forem muito limitadas, tem a força do meu Deus que vem em meu socorro para eu caminhar uma segunda milha. Mas me dá muita saúde mental, muito equilíbrio emocional, saber que o que eu pude fazer, eu fiz. O que eu não pude, Pai, tenha compaixão de mim. É legal você falar isso, porque a gente tem acompanhado os pedidos. A gente está fazendo uma temporada que as pessoas mandem o nome dos filhos, as razões, e muita gente que passou naquela fase de influência maior, lá da primeira infância, tem esse senso de culpa também, né? Então, receber esse acolhimento é essencial. Darleide, muito obrigado Eu é que por agradeço. estar aqui.
Eu quero, né, dizer a você que vai ser uma bênção, então não esqueça de pedir seu guia de estudos e acompanhe o consultório de família. Sim. Eu sei que ontem, né, Às terças-feiras, às 22 horas ao vivo, tem reprise na quarta, 13h, tem na Rádio Novo Tempo também, todo domingo às 11 da manhã, é um outro consultório de família na rádio também, estamos juntos em todos os lugares eu sei aqui. que ontem você tratou um assunto muito interessante que foi dos desafios, como deixar o coração do filho em paz nesse desafio de ir à escola agora. Isso, né? Foi mais ou menos medo nas escolas, como ajudar os filhos a enfrentar esse tempo de medo, esse desafio todo com relação à violência nas escolas, na rua, enfim. Que Deus continue te abençoando. Amém. Muito obrigada. Sua família. Ao senhor Te use também. poderosamente. Ao senhor também e a todos que estão em casa também. Pede o seu guia de estudo, vai fazer a diferença para você e para sua família. Um abraço. A gente vai para o intervalo e a gente volta para continuarmos o estudo da lição 2. É o desafio de disciplinar, amar, instruir e ter que repreender, corrigir. A gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Nós tivemos no nosso primeiro momento a autora do nosso guia de estudos. Foi muito legal esta conversa e a gente ver quais são as motivações. E é interessante que quando você abre o guia de estudos, por trás existe alguém que tem a experiência, que estuda, que busca, que dá informações técnicas, mas que coloca ali um pedaço da vida. Assim como você, que está dedicando o seu tempo, dedica a sua vida, dá um pedaço de você nesse desafio que é o processo educacional. Não esqueça de pedir o seu guia de estudos, você vai receber aí na sua casa. Se você já pediu, legal, show de bola, né? Que bom que você fez isso. Se não, peça o seu guia de estudos. Também quero te motivar a compartilhar com a gente o seu pedido especial em favor dos seus filhos, uma foto da sua família, aquilo que você quiser. Está aparecendo aí, é o 12-98109-1268, que é o WhatsApp do programa. A gente tem a foto aqui de mais uma família. Temos aqui, ó, Caroline, Maria Clara e Anderson. Que linda família. Temos aqui a Sofia e o Arthur, que são filhos da Maria Maia. Um abraço para essas famílias em especial que representam a você que acompanha aqui o nosso programa Escola Bíblica. Eu vou na sequência aprofundar, a gente vai concluir essa semana. Amanhã nós vamos ter uma convidada especial que trará uma visão técnica, uma psicóloga, doutora Eneida Torres vai estar com a gente, vai trabalhar o tema da disciplina dentro de uma visão psicológica também, a gente está fundamentando a visão bíblica. Então, amanhã ela vai conversar com a gente sobre os desafios que existem nesse processo disciplinar. Quem acompanha o programa Entre Família, a Eneida está com frequência lá, né? Então vale a pena você acompanhar o programa. Amanhã a gente conclui o nosso segundo tema, que é o tema do amor, da instrução e da correção. Esse é um tema, a gente já trabalhou 2 dias, mostrando o amor, que é o processo educacional como amor redentivo, que é o processo de salvar. Eu estou mostrando o amor de Jesus, eu como um ser pecador, estou ligado ao Senhor Jesus e agora estou instruindo um outro ser que é pecador. E o grande objetivo desse processo educacional é redimir. E a disciplina está relacionada ao controle, a gente trabalhou ontem, o governo de si mesmo. Eu quero começar com Provérbios, capítulo 3, verso 12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende, né? Está implícito aqui, ao filho a quem quer bem. Então, o processo disciplinar, dentro da visão bíblica, deve ser visto muito mais como uma expressão de amor, de proteção e de cuidado, do que de
punição, que normalmente nós temos a tendência equivocada, como a gente conversou com a Darleide aqui, de olhar para textos bíblicos e achar que a correção, essa disciplina, tem o objetivo de punição. E não é. Você percebe que o texto bíblico deixa claro, o sábio deixa claro que o Senhor repreende, o Senhor corrige aquele a quem ama. Então, a disciplina é uma expressão de amor. E a gente citou esse texto. O objetivo da disciplina é ensinar o filho o governo de si mesmo. Com o texto de Provérbios fica mais claro este conceito. Por quê? Porque se eu ensino o governo de mim mesmo, ou para o meu filho estou ensinando o governo dele mesmo, ele vai se cercar, ele vai estar amparado para que efeitos negativos ao longo da vida não aconteçam. Se eu não estou ligado a este processo, ou deixo que ele faça aquilo que ele quiser, com certeza, ao longo da vida, ele trará consequências negativas. Por quê? Porque não aprendeu a controlar a sua vontade. Agora, quando ele entende que o não é uma expressão de amor, de carinho e de proteção, ele começa a ter governo dele mesmo para que ele não cometa equívocos e traga resultados que são resultados muitas vezes para toda a vida. Quando Deus diz não farás, amorosamente Ele nos avisa das consequências da desobediência, a fim de nos livrar de desgraças e perdas. Então, qual é o objetivo quando a gente estuda o mandamento? Não farás. Ele está dizendo, né? A gente tem uma sequência de nãos. A gente já trabalhou essa questão do mandamento, a gente tem a tendência de olhar negativamente, mas essa visão aparente negativa, em realidade, é uma visão positiva para que nos livre de desgraças e de perdas. Esse ou essa deve ser a visão da disciplina. E aqui talvez seja o grande princípio, ou o início desse processo disciplinar, que é a influência pelo exemplo. Nós vamos trabalhar isso amanhã na conversa com a psicóloga. Nós influenciamos, e aí a Darleide citou, a gente tinha colocado a questão da coerência. Eu estou coerentemente ensinando e também estou disciplinando. O texto de Provérbios 22, verso 15, diz que a estultícia ou a tolice está ligada ao coração da criança, naturalmente. Lembra que a gente trabalhou? Que a visão pecador, mas a vara da disciplina a afastará dela. E aqui vem o significado dessa expressão, que a gente tem a tendência de olhar negativamente, e essa palavra é punição, correção. Ou seja, a correção vai afastar. E essa correção é feita de que forma? De forma amorosa. Mas nós temos a tendência de olhar somente negativamente e fisicamente. E o texto, ou a palavra, tem mais a ideia de instruir do que de uma correção física. Esse é o objetivo. A negligência dos primeiros ensinos à criança e o consequente fortalecimento das más tendências tornam a sua educação posterior mais difícil. Então, se não houver o processo disciplinar, se não houver a correção, se não houver a instrução de forma amorosa, equilibrada, sensata, mostrando o caminho, né? A vara como um aspecto de condução, não de punição, não de uma atitude física. Se eu não estou conduzindo, o futuro será desafiador. Por isso, filhos esperam que a gente estabeleça os limites. Eles podem até no futuro ter uma escolha diferente daquilo que a gente desejou, mas não foi
Não deve ser porque nós não instruímos de forma amorosa. Eu quero orar para que o Senhor nos dê sabedoria nesse processo desafiador de educar, de disciplinar com amor. Pai do céu, nos dê sabedoria, todos nós como pais, para que a gente instrua, discipline pelo nosso exemplo. E quando a gente tiver que estabelecer o limite, que a gente faça isso de forma equilibrada e amorosa. Eu clamo por isso, meu Deus, que a bênção esteja sobre cada um dos pais nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.